Pode continuar, senhora Ana. Passamos, então, para o segundo item da pauta, processo número 00065, 163845/2014-64. Interessado, táxi aéreo Piracicaba LTDA. Assunto: celebração de termo de ajustamento de conduta. Diretor-relator, José Ricardo Botelho. Por favor, diretor, a leitura do relatório. Obrigado, boa tarde a todos. Verso presente processo sobre requerimento da empresa Táxi Aéreo Piracicaba Limitada, com sede na rua Santo Antônio 745, nono andar, Piracicaba, São Paulo, no qual foi proposta a celebração de termo de ajustamento de conduta, com base na resolução 199/2011 da ANAC, em favor da própria empresa e de aeronautas por ela contratados. O processo teve início com carta sem número 18 de agosto de 2014, protocolizada na ANAC no dia 20 de agosto de 2014, trazendo em anexo uma minuta de TAC e justificativa da proposição. Em seguida, a empresa protocolizou mais 4 cartas que foram juntadas ao processo por tratarem do mesmo assunto. A primeira, em 15 de setembro, a segunda, em 19 do mesmo ano, a terceira, em 24 de outubro e a última, em 2 de março de 2015. Durante a instrução, o requerente solicitou a juntada de documentos e procurações. Somente a última carta protocolizada foi analisada pela GTPO-SPO por ser a mais abrangente e substituir as cartas anteriores, como expressamente declarou a empresa interessada. Com efeito, a nota técnica número 25 trouxe a análise completa das medidas propostas para a mitigação dos riscos e a eliminação das condutas que ensejaram as autuações. Em primeiro plano, afirmou a GTPO que as causas raízes apontadas pela empresa para o emprego de aeronaves em detrimento do respectivo período mínimo de repouso, uma das condutas infracionais constatadas pelos fiscais da ANAC, renderam inválidas por não indicarem os elementos que demonstrariam ser a coordenação de voo o setor responsável pela aprovação das escalas e autorização do uso de aeronaves. Isso porque disposições do Manual Geral de Operações da empresa, as responsabilidades por essas ações recairiam sobre o diretor de operações. No mesmo sentido, as medidas indicadas para a solução das causas raízes seriam falhas, porque não detalham a linha de ação e as atribuições de responsabilidade. Não há, portanto, menção clara sobre a pessoa ou setor responsável por controlar as jornadas, reprogramar as escalas ou colher as ciências expressas dos aeronautas. Quanto às causas raízes apontadas para o emprego de aeronautas em desacordo com os requisitos de proficiência linguística para voo internacional, a GTPO não identificou, dentro da estrutura organizacional da empresa, quais setores teriam falhado em suas atribuições, pois a coordenação de escalas e setores de escalas indicados pela requerente como sendo os responsáveis pelos desvios não aparecem no organograma da empresa. Não obstante, a validade das medidas propostas para a correção, a área técnica entendeu que, sem o estabelecimento de responsabilidades e deveres para cada pessoa ou setor que compõe a cadeia de controle operacional, é impossível a comprovação da eficácia. Em relação às causas raízes apontadas para operação de aeronaves em espaço aéreo de separação reduzida, sem que o operador e a aeronave estivessem autorizados pela ANAC, a área técnica concluiu a impossibilidade da empresa em demonstrar que as soluções propostas serão eficazes em inibir a conduta elencada. De todos os modos, as medidas propostas não mais surtiriam efeitos, considerando que desde março de 2015, ambas as aeronaves da empresa estão certificadas para operar o RVSM. Do despacho número 2 SPO do Superintendente de Padrões Operacionais, pode-se destacar que a proposta de TAC engloba 15 autos de infração, cujo somatório de valores mínimos das multas pode alcançar R$ 1.053.600. Ressalta-se que o diagrama de Gantt, que descreveria o cronograma de ações conforme declarado na petição, não foi apresentado pela empresa. Na visão do superintendente, restou explícito que a empresa objetiva a elisão de eventual aplicação de sanção pecuniária.
especialmente pelo teor do item 8 das justificativas que ali coloca. Observando-se a competência definida no artigo 5º da Resolução 199, o processo foi encaminhado à diretoria para decisão. Por ordem do diretor-presidente e substituto, foram juntados no processo cópia dos autos de infração, e o processo foi distribuído pelos critérios estabelecidos na Portaria 890 de 2015. É o relatório. Presidente. Alguma dúvida, senhores? Não, pode passar o voto. Diretor, por favor. A competência da diretoria para decidir sobre a celebração do termo de ajustamento de conduta, no caso presente, está definida no artigo 5º, inciso 1 da Resolução 199, vez que o somatório de valores atribuídos a cada infração abrangida pela proposta de TAC ultrapassa o limite de R$ 100.000. A tempestividade pode ser presumida pela informação do Superintendente de Padrões Operacionais no despacho número 2, de que os respectivos processos sancionatórios estariam sobrestados, aguardando decisão desta diretoria. Portanto, ainda não teria sido ultrapassada a fase de defesa, na qual é possível juridicamente a celebração do TAC a pedido do regulado. Ressalta-se que os objetivos de um TAC, conforme a legislação própria, podem ser 1. A adequação da conduta do regulado às exigências normativas, ou 2. As melhores práticas de segurança operacional, ou ainda 3. A manutenção da adequação do serviço público prestado ao usuário de transporte aéreo. Neste sentido, a celebração de TAC tem como premissa a possibilidade real de substituir a exigência normativa por conduta diversa menos gravosa para o regulado e mais vantajosa para a sociedade, incluindo neste último conceito a manutenção de nível aceitável de segurança na prestação de serviços públicos. A Portaria número 190, de março de 2001, que aprova as instruções reguladoras para autorização e funcionamento de empresas de táxi aéreo e de serviço aéreo especializado, especifica que o processo de abertura de uma empresa de táxi aéreo inicia-se a partir do momento em que a empresa afirma que está em condições de iniciar sua atividade nos aspectos jurídico, econômico e operacional, seguindo a legislação em vigor. Em ato contínuo, segue-se os protocolos de verificação até a concessão do certificado de homologação de empresa de transporte aéreo, documento emitido pela ANAC, que certifica o cumprimento dos requisitos mínimos estabelecidos nos regulamentos. Tais requisitos deverão ser observados por todo o período de operação da empresa, sob pena de aplicação das sanções administrativas previstas para cada ato infracional. Quanto ao mérito, a SPO concluiu, por meio da nota técnica 25, que a empresa Táxi Aéreo Piracicaba não demonstrou a eficácia das medidas propostas para a mitigação dos riscos, bem como não ofereceu elemento suficiente para sanar as causas raízes das infrações constatadas pelos fiscais da ANAC. O despacho 2 de 2015 destaca evidências de que a finalidade precípua da proposta de TAC tratada no presente processo seria a elisão do pagamento de eventuais multas impostas pela agência, contrariando, assim, os objetivos da resolução. Assevera ainda o Superintendente de Padrões Operacionais que as condutas infracionais autuadas podem ser evitadas sem a necessidade de maiores investimentos ou mudanças organizacionais, bastando um maior controle sobre os voos e comunicação regular das condições individuais dos aeronautas. As infrações constatadas são causas efetivas de acidentes aéreos. Cito, a título de exemplo, algumas situações descritas por organizações que cuidam da segurança da aviação. Em 6 de agosto de 97, cerca de 1 hora e 42 da manhã, o voo da Korean Air 801, um Boeing 747-300, caiu em Guam, localizado no oeste do Oceano Pacífico, vitimando 228 passageiros, do total de 254 a bordo. Conforme a investigação da NTSB, as prováveis causas do acidente foram falhas operacionais da tripulação na execução e monitoramento do procedimento de pouso, contribuindo para o resultado a fadiga do comandante do voo, reportada por ele mesmo em conversas recuperadas no cockpit, no CVC, na fase inicial do voo. Em 19 de fevereiro
de 89, cerca de 6 horas da manhã e 36 minutos da hora local, o voo da Flying Tiger 66, um Boeing 747-249, colidiu contra o terreno em Kuala Lumpur, na Malásia. A aeronave realizava um voo cargueiro com origem em Singapura. Durante o procedimento de aproximação NDB para a pista 33 de Kuala Lumpur, o Tiger 66 foi autorizado a descer para 2400. Tiger 66 Descend 400. A tripulação entendeu que foi autorizado a descer para 400. O avião desceu abaixo da altitude mínima do setor e se chocou contra uma colina a 600 pés do nível do mar, pouco antes de chegar ao NDB, onde a altura mínima de descida era de 2.400 pés. Foi informado pela Flight Safety Foundation, baseado nos fatos conhecidos, que a causa provável do acidente foi a não utilização da fraseologia padrão, assim como a não observância das altitudes mínimas do setor divulgadas na carta de procedimento. Dessa forma, fica claro para este signatário que o desrespeito ao período mínimo para descanso da tripulação, aos requisitos de proficiência linguística em voos internacionais e aos requisitos para voo em ambiente RVSM não podem ser tolerados ou mitigados sem pôr em risco a segurança da aviação. As informações e pareceres constantes no processo levam à inferência que não há interesse público a ser tutelado, tampouco a celebração do termo de ajuste de conduta mostra-se oportuno ou conveniente para a proteção dos direitos coletivos. Isso posto, tendo em vista o teor da nota técnica 25 e considerando o despacho número 2 e o contido nos autos do processo, voto contrariamente à celebração do termo de ajustamento de conduta proposto pela Táxi Aéreo Piracicaba, com base na Resolução 199 de 2011, determinando o fim dos sobrestamentos dos processos sancionatórios referidos no presente processo. É como voto. Obrigado, diretor. Como votam, senhores? Acompanho o relator. Passos. Liga do lado. Liga do lado. Aperta o botãozinho do lado. O diretor Passos acompanha o relator também. Eu também acompanho. Então, aprovado o voto do relator.